Noite. Boa Boa noite. noite, tudo bom? Boa noite, sim. Maravilha. Boa noite. Sim. Maravilha. Vamos começar o nosso webinar. A gente está focando hoje nesse bate-papo com o pessoal de FI, de CO, e eu vou fazer uma apresentação inicial da nossa proposta, né? E vocês podem colocar ali algumas coisas no chat. Na verdade, vamos fazer diferente. A gente vai abrir o microfone e aí cada um pode falar direto, perguntar direto, tá? O negócio é bate-papo mesmo, tá? Bom, a gente está com essa proposta da segunda rodada do curso de Gestão Integrada de SAP, onde a gente vê toda a parte de implementação de uma empresa, todo o cenário, ou seja, é navegar mesmo por uma empresa, essa é a nossa proposta, né? Então, que bom que vocês estão aí, é a segunda rodada do nosso curso, a gente teve muito carinho para fazer esse curso, deu muito trabalho esse curso também, né? E esse é o nosso segundo webinar, onde a gente vai até apresentar uma novidade aqui com relação à parte de financeira. Mas ao longo do webinar a gente comenta sobre isso, tá bom? Então a ideia hoje é falar sobre algumas coisas que nós vamos apresentar, mas focando no FICO, no Finance e no Controlling, que são os dois módulos que iniciam o nosso curso. Então nós acreditamos que seria importante dar essa mensagem aí para com esses dois módulos, né? O próximo webinar vai ser sobre MM e SD e o último sobre PP, QM e PM. Então, se vocês conhecem alguém que esteja interessado em MM, ou PP, ou SD, já comunica ao pessoal que na próxima segunda-feira nós vamos estar falando desses módulos aí, tá bom? É uma bela oportunidade para trocar uma ideia com o pessoal que trabalha há muito tempo com esses módulos. O curso inicia dia 23/6, sempre terça, quarta e quinta, para dar tempo para vocês poderem estar dando uma analisada, estudada, né, ao longo do curso. Isso dá mais ou menos umas 80 horas de curso, onde nós vamos estar olhando o ambiente, navegando no ambiente, vendo como é que as coisas realmente acontecem, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, vai estar lá os documentos de customização, de parametrização que acompanham o curso. Isso aqui não é um aprofundamento do módulo de CO, ou de PP, ou de MM. Não. E quem quiser ter a oportunidade de aprofundar, nós temos cursos específicos, né? Todo um CO, todo um FI. Tá bom? Então, essa é a ideia. Terça, quarta e quinta, das 8 às 20, das 20 às 23. E aí dá um bom tempo para descansar aí na segunda e na sexta e rever o que foi visto. E trazer dúvidas, é claro, para o módulo, né? Então, essa é a ideia do curso, essa é a ideia de rodar o curso, dentro dessa ideia de navegação por todos os módulos. Então, a gente começa mostrando metodologia de estudo e depois navega pelo FI, CO, PP, MM, SD, QM, PM. Esses são os 7 módulos que nós escolhemos para estar mostrando para a turma, né? Ao longo disso, vocês vão perceber que o pessoal dos módulos, os instrutores, vão comentar uma coisa que é muito importante destacar. O Brasil é o pior país do mundo para implementar SAP, para implementar um RP. O Brasil é o pior país do mundo para implementar algum sistema de gestão, algum módulo, né? Quem anda, quem emite uma nota, quem compra alguma coisa, já deve ter percebido onde é que está essa dificuldade. Está justamente nos processos fiscais, nos processos de impostos, nos processos que a gente precisa estar acompanhando quando compra ou vende alguma coisa. Quando se movimenta dentro do país, a gente sempre tem uma coisa muito forte, que são as questões do Brasil, chamado localização Brasil. E esse ponto de localização Brasil vai ser levantado nos módulos. Aliás, esse é o grande diferencial que o Brasil tem. A gente tem uma legislação muito específica, muito dura aqui no Brasil, né? Então, nós vamos estar olhando isso aí. Então, nós temos localização MM, SD, FI, CO, PP. Sim, PP tem localização Brasil também, né? Dentro de uma construção de um projeto de implementação de uma empresa, ou seja, nós vamos estar navegando para uma empresa que constrói bicicletas. E dentro desse conceito, dessa empresa de bicicletas, nós vamos estar olhando como é que eu crio a empresa, o que é um CNPJ, o que é uma moeda, o que é uma variante de ano fiscal, o que é uma área de controladoria, o que é cálculo de custo, né? O que é um canal de distribuição,
o que é uma organização de compras, como é que essas coisas se relacionam, né? Como é que essas coisas interagem. É muito importante essa percepção. É muito importante perceber que o SAP ele é um sistema integrado online. Então, eu aviso vocês que num sistema dessa forma, não existe aquela ideia de que eu faça a minha parte. Ninguém faz somente a sua parte num sistema integrado. Todo consultor, toda pessoa que trabalha num sistema integrado tem que obrigatoriamente se preocupar com aquilo que está recebendo, com a qualidade da informação que está recebendo e com a qualidade da informação que ela está passando para o próximo passo, né? Para o próximo processo, tá certo? Então, eu estou lá em PP, eu estou apontando uma ordem de produção, eu tenho que perceber muito bem o apontamento para que o pessoal do CO possa enxergar essa ordem com toda a qualidade que ela exige, né? Para que haja uma correta verificação do custo daquela produção. Isso vale para o processo de compras, isso vale para um processo de manutenção. Então, tudo isso tem uma relação muito forte. Uma outra grande questão que eu tenho num sistema como o SAP, as coisas estão acontecendo neste momento. Então, se eu compro alguma coisa, se eu baixo uma mercadoria, se eu aponto uma produção, neste exato momento que eu fiz aquilo ali, eu já tenho a relação com o FICO, eu já tenho a integração com o FICO. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer isso de uma forma muito bem feita, com muita qualidade, porque normalmente existe um processo lá no CO no final do mês, então o pessoal a gente costuma falar que o pessoal às vezes tem 30 dias para fazer coisas e o CO tem 2, 3 dias para consertar e ir atrás, né? Então, o Zé, que é o nosso consultor de CO, vai estar conversando e explicando isso lá dentro do nosso andamento dessa empresa, tá bom? Então, olha só, esse slide aqui é para apresentar como é que funciona. Isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem isso, porque existem empresas que têm RPs que não são integrados, né? Eu já fiz alguns projetos em empresas onde a gente estava substituindo um sistema, o pessoal dizia, mas não te preocupa, de noite o pessoal da informática roda um job e se der algum erro, eles vão lá e consertam a mão e depois fazem a integração. No SAP não tem isso. É na hora que tu faz alguma ação, ela é replicada imediatamente, contabilmente e financeiramente, tá bom? E, claro, no nosso caso, toda a relação fiscal está acontecendo na mesma hora, né? E a gente vai estar navegando, então, nessa empresa dentro daqueles processos normais, comprar, produzir e vender, que é a sustentação de todo o ciclo da empresa, né? Conversando com o financeiro, como eu comentei, com a controladoria. Sendo regido pela qualidade, e a gente esqueceu de colocar pelo PM também, né? Que é a manutenção. Muitas empresas não colocam o modo como PM, mas ele é vital para mim poder enxergar a parte de impacto em MRP, em capacidade de produção. O PM tem um impacto muito grande. E qualidade em alguns setores, como, por exemplo, automotivo, bebidas, remédio, o QM ele é um modo obrigatório ter gestão da qualidade, certo? Então, a gente vai estar enxergando tudo isso com um grupo de instrutores com experiência, com expertise nesses módulos todos, que seria muito importante, fazendo que seja muito importante esse momento. Aqui está a agenda do nosso curso. Então, a gente começa lá no dia 23, onde a gente vai estar falando de gestão, depois mais FI, CO, MM, PP, QM, IPM, SD. Aí vamos enxergar as rotinas de fechamento lá no final, quer dizer, como é que se faz o fechamento de custo, como é que se faz o fechamento contábil, a questão de ativo, a questão do cálculo de custo, tudo isso a gente faz lá no final. E depois, para enriquecer, digamos assim, como a cereja do bolo, nós vamos estar colocando um módulo de mentoring, ou seja, vai ter uma pessoa que vai explicar para vocês como é que é mercado, questões sobre o que é um PJ, o que é um CLT, como é que são as opções de contratação. Ou seja, vai dar um toque sobre carreira mesmo, né? sobre o que é um funcional, o que é um consultor, como é que é o comportamento nas consultorias. Questões importantes, como, por exemplo, conhecimento de inglês, de línguas. Hoje em dia, muito projeto de rollout, vocês vão saber o que é um rollout, né? Ela vai explicar isso.
exigem o inglês, né? Então, os diferenciais de mercado, certo? Então, isso vai ser muito interessante vocês participarem desses momentos de bate-papo mesmo, né? Entendendo como é que está o posicionamento de mercado. Esses são os valores, tá? Então, esse aqui é o nosso segundo módulo, nosso segundo lote. No entanto, nós estamos mantendo o valor do primeiro, tá bom? Olha só, nós estamos falando de 80 horas de curso, 80 horas de curso, com uma navegação entre 7 módulos, 80 horas de curso, 7 módulos, mais módulo de mentoria e de network, por 639. Nós procuramos dar esse valor para que possa, neste momento, não deixa de ser um valor que a gente entende até mesmo um valor social, né? E daí, inclusive, é possível parcelar. Nós temos lá um grupo no WhatsApp e no Telegram, onde vocês podem negociar, fazer toda a parte de pagamento. E aqui está o link, que eu acho que o Samuel vai estar colocando aí no chat para vocês, o link para fazer a inscrição para quem quiser reservar vaga, tá? Então, olha lá, o Samuel já colocou da Cromos, já colocou o link onde vocês podem já fazer a inscrição, porque, a princípio, isso aqui vai até a próxima segunda-feira. Na segunda-feira, a gente pretende encerrar esse lote e aí vai ter o outro valor, tá? Aí vai dar o pulo do valor, tá bom? Mas nós estamos mantendo nesse segundo webinar o mesmo valor do primeiro módulo, primeiro lote, tá bom? Inclusive, podendo parcelar, né? Eu acho que aqui representa bem o que significa isso. Eu sei que tem muito consultor que, às vezes, eu sou consultor de CO, né? Para que serve um curso como esse? Olha, bicho, isso vai te fornecer uma visão da integração do CO com PP, com MM, com SD, com FI, quer dizer, uma visão de integração, né? Então, quem é consultor do módulo vai perceber o quão importante é ele conversar e entender da relação com os outros módulos. Não, mas eu sou gerente de projeto. Melhor ainda. Quem está gerenciando um projeto precisa ter esse skill de entender uma implementação de SAP, de entender o todo do SAP, até para poder preparar o seu próprio plano de projeto. Ele entender as dificuldades, ele entender onde é que o bicho pega, ele poder entender onde é que as coisas acontecem. O Eduardo perguntou se terá customizing. O customizing, a gente vai ver nos primeiros dias, vamos explicar o customizing, e nos outros dias seguintes vai ser a navegação no módulo, mas vai ter um documento explicando todo o módulo, toda a customização do módulo. Então, por exemplo, o QM preparou um documento onde vai ter toda a customização do QM e ele vai navegar, porque 3 dias é meio complicado de tu entrar em customize, gerar request, é meio complicado. Então, a gente explica customize no primeiro dia e depois será feito, então, esse documento, ou se tu quiseres, tu pode entrar no ambiente SAP e praticar essa customização, olhar essa customização, e inclusive acionar um ou outro instrutor, se tu quiseres se tiver dúvida sobre isso, tá? Mas tu vai ter o documento explicando tudo aquilo que o instrutor está te falando no processo de customização. E localização, sim, será comentado localização, tanto como eu comentei no início do curso, MM, SD, PP, CO, FI, vai ser dado destaque àquela customização. FI, a gente tem lá uma parte de banco, tem algumas características na área de ativo, né? Tem algumas características importantes na parte de apagar e receber, então isso aí vai ser comentado lá no FI, né? HANA, o nosso foco é ECC, mas sempre que houver a oportunidade, o instrutor vai estar fazendo o depara lá no HANA, né? Então, tem muita coisa que tu vai estar comentando lá no HANA, né? Vai estar fazendo associação com o HANA. Então, nos primeiros dias, eu vou procurar fazer toda a parte de metodologia, explicando tudo isso, mas também trazendo muito do HANA, e ao longo do curso, sempre que for possível, também, né? Por exemplo, e é claro que o HANA é um pouquinho mais complicado, Romilda, porque o HANA tem várias versões. Vou te dar um exemplo, Romilda. Toda vez que tu faz uma implementação de CO, o pessoal pede para fazer o controle de orçamento em centro de custo, né? E o pessoal vai lá e pede isso. Eu fiz uma implementação de CO agora há pouco,
onde na 1808, na 1809, na versão 1809, não tinha isso de forma nativa. Mas na 1909 já tem o controle de planejamento, de orçamento para centro de custo. Ou seja, antes eu teria que implementar o FM. O FM é muito maior do que isso, bem mais amplo. Mas agora, na 1909, tu já tem controle de centro de custo. Né? Então, as versões têm impacto no HANA. Né? Assim como em PP tem uma série de alterações, como o Predictive MRP, né? Predictive MRP, que já tem na 1909 e ainda não estava muito aderente em outras versões. Então, nós vamos estar comentando sempre que possível essa comparação. Tá certo? Olha só, o Samuel está lembrando que o acesso ao ambiente depois que termina o curso, tem mais 30 dias. Olha só, gente. Isso aqui é umas coisas que às vezes passa meio rápido. Terminado o curso, lá no dia 19, vocês terão mais 30 dias de acesso ao ambiente. O Samuel pode me confirmar, mas eu não me lembro de ninguém que dê 30 dias de acesso. Então, do dia 19, mais 30 dias de acesso ao ambiente do SAP, com a documentação para poder revisar tudo aquilo que foi apresentado ao longo do curso. Né? Muito bem. Então, esse é o valor que está sendo colocado, 639, podendo ser parcelado ainda, né? O Samuel e o Luciano são as pessoas indicadas para poder fazer a negociação, tá bom? Mas na próxima lote a gente vai rodar já com outro valor, tá? Pretendemos rodar com outro valor, né? Hoje, o que nós temos para conversar? Então, como é que funciona a parte de gestão? Né? Então, nós vamos ter o que é business partner, o que é best practice, o que é o HANA, algumas diferenças entre o HANA, o que é o simplification list, o que é Fiori, como é que é a integração com o Solution Manager, o que é o Solution Manager, tá certo? O que são as opções de implementação, tudo isso nós vamos estar vendo lá nos primeiros dias de gestão. Né? O que é, por exemplo, uma UAT, o que é uma ET, o que é uma EF, em que momento que eu devo fazer uma EF considerando o Activate, né? Nós vamos estar revendo o Activate, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre o FI e o CO, né? Então, eu ia comentar sobre os módulos, mas eu vou deixar para os próprios instrutores falar sobre isso. Então, vou deixar para eles, tá? Eu já me apresentei, mas reforçando, meu nome é Jarley, eu trabalho nessa parte de gestão, eu vou estar mostrando gestão, apesar de ser consultor também, né? Eu trabalho com consultoria desde 2000, algumas implementações, rollouts em SAP, então eu estou trazendo essa parte de gestão e processos para vocês. E o Paulo, que eu vou passar a palavra para ele agora, é o responsável pela parte de FI, pelo módulo de FI. Né? Vocês notaram que o Paulo já está de gravata, terno, é assim mesmo que o pessoal de FI se veste, né, Paulo? Paulo, por favor, a palavra é contigo. Obrigado. Isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo, né, como o Gerli bem disse. Eu sou consultor SAP há 10 anos, né? Atuo na frente de FI. Tenho um pouco um resumo do meu currículo, né? Eu tenho pós-graduação em Finanças e Controladoria pela Universidade Cruzeiro do Sul. Sou bacharel em Teologia, né? Esse terno e gravata aí não é porque eu sou pastor, não, tá? E também sou um graduando em análise de sistemas. Tem alguns anos já que eu luto para terminar essa faculdade aí. Estou em reta final agora, né, para terminar a análise de sistemas. Nesses últimos 10 anos, pessoal, eu atuei em projetos de implantação do zero, né? Atuei em rollouts, atuei em melhorias, atuei em projetos de SPED e também já dei esse curso, né? Não exatamente esse curso, mas dei cursos em alguns outros lugares, principalmente aqui em Goiânia, sobre SAP FI, tá? Então, serei eu que estarei à frente aí para mostrar para vocês o módulo de finanças do SAP, né? Como o Gerley disse, a gente vai falar um pouco de customize, vai falar bastante de processos, né?
algo que a gente sempre tenta deixar claro para quem está entrando nesse mercado agora, que mais importante do que saber configuração é saber processo, né? O que torna o consultor um sênior, né, um pleno sênior, é a capacidade dele de dar soluções a processo de negócio, a discutir com o usuário, né, a levar para frente uma ideia, tá bom? Então, esse é o resumo do meu currículo. Vai estar lá no material também que será disponibilizado aos alunos, ok? Shirley, pode seguir aí. Teologia, ótimo, porque eu vai orando para o projeto dar certo. Funciona. Ok. Então, falando sim na implantação do SAP, a gente tem que ter sempre em mente que é importante assimilar que, antes de qualquer coisa, o projeto de implantação é realizado para atender às necessidades e expectativas de um grupo de acionistas, né, de sócios, de empresários. Da mesma forma, o controle de processos de negócio visam atender às necessidades da empresa e dos seus respectivos acionistas. Então, se você for ver, o SAP ele está nas maiores empresas do mundo, né? Boa parte do PIB do mundo inteiro passa dentro do SAP, né? Então, por que isso? Porque o empresário, né, de sucesso ele vai querer ter o melhor sistema do mundo para controlar a sua empresa. Então, tenha sempre em mente isso, né? Cada dia que passa eu tenho visto mais isso, de que tudo que eu faço no sistema é para atender às necessidades do dono, né? As expectativas do dono da empresa. Pode seguir aí, Jarley, com a apresentação. A gente vai falar bastante, né, do decorrer de todo o curso sobre o FIGL. Acontece, eu já vi algumas vezes, as pessoas saberem os módulos, o nome de todos os módulos e submódulos do FI, mas não sabem que o principal módulo do FI é o FIGL, porque é ele quem permite todos os demais módulos funcionar. É nele onde se registram todas as movimentações financeiras da empresa, onde serão feitos os famosos débitos e créditos. Todos os lançamentos contábeis passam pelo FIGL. Ou seja, é ele que é o livro que registra toda a movimentação e variação patrimonial da empresa, né? No SAP a gente não consegue fazer um movimento de débito, um lançamento contábil sem que débito e crédito se zerem, ok? Pode seguir aí, Jarley. Opa, mais um. Aí, plano de contas. O plano de contas acaba sendo o principal objeto utilizado pelo FI. Claro, a gente vai ter a empresa, mas o plano de contas é essencial para o funcionamento da empresa. O próximo slide ficou um pouco engraçado, mas vocês vão poder entender qual que é a importância do plano de contas para a empresa funcionar corretamente utilizando o SAP. Então, é um agrupamento ordenado de todas as contas, né, que serão utilizadas pela contabilidade. Volta aí, Jarley, calma aí. Em outras palavras, esse plano é um registro de todas as contas da empresa. É nesse plano que a gente vai ter o quê? O ativo, o passivo, receita. A gente vai explorar muito isso. Então, peraí, alguém está reclamando que o som está muito baixo. O pessoal está me ouvindo melhor agora? Por favor, respondam aqui no chat se estão me ouvindo. Ou se só... Estou te ouvindo bem. Estou ouvindo normal. Beleza. Bem forte o som. Não, tranquilo. Então, seguindo aqui, pessoal. Então, a gente vai explanar bastante isso. O que é ativo, o que é passivo, o que é receita, o que é despesa. Vai entrar muito no mérito disso. Se é débito, se é crédito. Né? A gente, durante o decorrer de todo o curso, desde a primeira aula do FI até a última, lá no fechamento, vocês vão estar falando sobre isso, vão estar vivenciando isso. Tá bom? Então, pode seguir, Jarley. Pode pular um slide aí. Isso, aí. Plano de contas.
eu fiz uma analogia aqui do plano de contas ao sistema nervoso do corpo humano, né? A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, a gente tem todo um sistema nervoso. O plano de contas, através do FIGL, ele acaba sendo esse sistema nervoso do sistema. Então, se você for fazer uma analogia do SAP como um corpo, eu ouso afirmar que o plano de contas é como se fosse um sistema nervoso. Ou seja, sem ele, os outros módulos não funcionam direito. Então, vamos dizer assim, eu não consigo dar uma entrada de fatura aqui no MM sem que o FIAP fique sabendo, sem que o FIGL fique sabendo. Okay? Eu não consigo fazer uma venda, né, registrar uma fatura sem que o FIAR, que controla os clientes, o FIGL, que controla toda a contabilidade, fique sabendo. Então, é o plano de contas que vai fazer toda a ligação entre os módulos. Vocês vão ver todas as contas do plano de contas em todos os módulos. Tá? Então, sempre vai ter ali associado alguma conta contábil em algum lançamento, em algum movimento que vocês vão fazer. Tá bom? Então, assim como no corpo humano, se você sofre uma queimadura na mão, seu cérebro fica sabendo na mesma hora, lá no FIGL não é diferente. Se o MM faz alguma coisa, o FIGL fica sabendo na hora, tá bom? Pode seguir, Jarley. Ok, então aqui, ó, esse é um print da tela do SAP, exatamente de uma configuração do nosso plano de contas lá. A gente tem esses grupos de contas lá. Então, reparem bem, a gente tem de ativo da conta 1000 até 1999. Então, as contas vão ser distribuídas em intervalos de numeração sequenciais. Então, uma empresa que implanta SAP, vocês vão ver que a vantagem dela também é de reorganizar e reestruturar todo o plano de contas. Pode seguir, Jarley? Pode ir para o próximo, isso. NewGL. É importante a gente falar do NewGL, por quê? Porque eu estou vendo o pessoal questionando aí do HANA, né, e tudo. Empresas antigas, né, trabalhei em algumas, que não usavam FIGL. Então, antes delas migrarem para o HANA, elas vão ser obrigadas a migrarem para o NewGL. E o que muda do FIGL para o clássico, né, que é lá da versão 4.7 para trás? Muda bastante coisa. Muda-se na aplicação, muda-se na estruturação do banco de dados e muda também na forma de se ter visões do sistema. Ficou mais simples, ficou bem mais robusto, ficou uma tecnologia mais robusta, mais confiável. Né? Como vocês podem ver aqui, se cortou-se submódulos, mas em compensação se ganhou um supermódulo do GL. Tá? E o NewGL ele vai atualizar em tempo real o CO. Tá? Então, ele faz integração em tempo real com o CO. Vou citar aqui, né, não vou dizer o nome da empresa, mas eu conheci uma empresa, né, atuei nela em algumas melhorias, que ela não usava o NewGL. E depois fiquei sabendo que ela gastou quase 10 milhões de reais para fazer uma plataforma de relatórios e de consolidação de resultados para poder... Seria um BPC, mas nesse caso nem é, porque é uma empresa só, é um CNPJ só, nem se trata do grupo. Gastou quase 10 milhões de reais para fazer tudo isso, sendo que se tivesse apenas migrado para o NewGL, teria tudo que eles gostariam, né, praticamente a 10% do custo ou menos que isso. Então, o FI NewGL é muito importante, vocês vão ver isso na prática, e empresas que saibam usar e aproveitar dele, realmente tem visões, né, demonstração de resultado bem à frente das demais. Ok? Pode seguir, Jarley. É importante, né, Paulo, também lembrar que o NewGL ele vem para atender algumas necessidades do SGAP. Isso. O SGAP ele exige a segmentação, então é obrigatório ter o NewGL
para atender também regulamentações que o SGAP traz. O Exatamente. ECRS também, se não me engano, na versão 11 ou 12, também me obriga a ter segmentação. Então, também tem uma Sim, exigência legal, né, Paulinho? exatamente. Você pode até atravessar o próximo slide aí. Fala um pouco Aí, ó. disso, né? Que o NewGL surgiu dessa necessidade, a princípio, de atender o IFRS. Ok? Então é isso, pessoal. O aplicativo, né, o SAP FGL, ele tem as seguintes características que eu gosto sempre de mencionar, né, foi isso que eu coloquei aqui embaixo, que é a atualização simultânea das áreas do razão e da contabilidade de custo. A gente vai ver isso agora na prática, tá? E avaliação em tempo real de todo o sistema de relatórios de dados contábeis atuais, em forma de exibição de contas, balanço, estruturas de balanço, IDRE e outras diferentes análises. Ok? Agora, Gerli, você podia me tornar organizador aqui, só para mostrar na prática um pouco do que eu falei? Pode ser? E aí eu volto nesse último slide aí. Deixa eu ver. Samuel, tu consegue fazer isso? Acho que eu não estou como... Samuel, are you there? Eu falei com o Samuel. Paulo, Oi? Paulo Ricardo, né? Não, Paulo Sérgio Amaral. É, né? Paulo Sérgio Amaral. Então... Você conseguiu? Não, acho que tem que tornar apresentador. Tá contigo. Maravilha. Maravilha. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então, pessoal, aqui eu estou logando no SAP. Esse é o mesmo ambiente a qual vocês vão ter acesso, né, quando iniciar o curso. E aqui eu vou mostrar um pouco do SPRO, que é onde o consultor acessa para fazer as configurações. Então, essa aqui é a SPRO, tá? Aqui, ó, é onde eu configuro a estrutura do empreendimento. Então, essa aqui é a primeira configuração que eu faço quando eu estou implantando o SAP. Eu venho aqui, ó, definição, contabilidade financeira, e aqui, ó, é onde eu pego lá o cartão de CNPJ da empresa e venho aqui para criar a empresa no SAP e preencher os dados dela, ok? Só observando aqui, a gente nunca cria uma empresa do zero, a gente sempre copia alguma que seja a localização do nosso país e faz as modificações em cima da cópia. Então, aqui já está criada a empresa Bike, né? A gente vai ver um pouco as características delas no decorrer do curso. E dando gancho aí para o José, né, que é o nosso consultor de CO, aqui é onde a gente faz a atribuição do quê? Da empresa com a área de contabilidade de custos. Ou seja, é onde eu amarro a minha empresa com o CO, onde eu amarro o FI com o CO. Então, aqui, ó, vinculada à área de contabilidade de custos, eu posso ter N empresas. Então, se eu fosse um grupo empresarial, eu teria uma área de contabilidade de custos com várias empresas aqui, né? Mas aí fica a critério do consultor de CO como fazer isso, tá? Outra coisa bastante que eu gostaria de mostrar para vocês é diferente. Lembra que eu falei que tudo que se faz no SAP é para atender a necessidade do dono? Então, as empresas que implantam o SAP, a necessidade delas é de ter um balanço rápido, confiável, em tempo real. Então, aqui, ó, é onde eu emito um balanço no SAP. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que no meu plano de contas 0050 da empresa Bike, eu tenho aqui uma estrutura de balanço e no exercício de 2019, vamos ver quanto que eu tinha aqui de lançamentos. Ó, não tenho nada. Por quê? Em 2019, minha empresa não tinha movimentado nada ainda. Essa empresa foi criada agora em 2020. Tá? Então, vou fazer um lançamento aqui, um lançamento contábil, para mostrar para vocês que automaticamente ele já vai para o balanço. Tá? Então, pensa só uma empresa que fatura milhões de notas no mesmo dia, né? Um grande varejista e tudo.
cada nota que lança no SAP deles está automaticamente alimentando o balanço no SAP. Né? Você não precisa rodar um job, né? Como o Jarley disse que viu numa empresa, eu também já vi empresas assim. Você não precisa compor lote, você não precisa te fazer nada. Isso é automático. Então, eu vou fazer um lançamento aqui, ó, com data de 2019, denominado de aporte de capital. O que esse aporte de capital é? É os sócios falando, vou abrir uma empresa e eu vou colocar dinheiro nela. Então, como que eu represento isso aqui na contabilidade? Eu venho aqui e falo, ó, vou debitar banco, vou pôr R$ 1 milhão no banco que eu estou tirando aqui do meu bolso. Então, lembra, todo mundo já ouviu que ativo e passivo tem que ser igual, ok? Então, só se o valor zerar, vocês vão ver bastante isso, só se o valor zerar é que eu vou conseguir fazer esse lançamento, ok? Então, aqui, ó, eu estou registrando que está entrando R$ 1 milhão no Itaú e, consequentemente, eu estou devendo R$ 1 milhão para os sócios. Vou gravar esse lançamento. Pronto. Está registrado aqui que foi feita uma movimentação. Os sócios aplicaram R$ 1 milhão, com isso a empresa deve eles, e com isso agora eu tenho no caixa da empresa, né, na conta do Itaú, R$ 1 milhão. Se eu voltar aqui no balanço e gerar ele novamente, tá aí, ó, a mesma informação. Se eu já precisar emitir um balanço para pegar crédito, para poder buscar crédito no mercado, já tem aqui informações relevantes para isso, né? Então, se eu falar para quem, para o banco, enfim, falar, eu tenho R$ 1 milhão, aqui eu tenho como mostrar que eu tenho R$ 1 milhão lá no banco, ok? Seguindo aqui, eu vou fazer um lançamento e aí eu vou passar para o Luiz, que é um lançamento de despesa, tá? Esse aqui é uma tela onde eu faço um lançamento de despesa para o fornecedor contra a despesa, né? Então, aqui eu vou fazer um lançamento de R$ 1 milhão também. 1 milhão aqui, 1 milhão. Contra uma conta de despesa no mesmo valor de 1 milhão para um determinado centro de custo. Ok? Então é isso aí. Aqui, ó, eu tenho um lançamento para o fornecedor no valor de 1 milhão contra uma despesa de 1 milhão. É óbvio que se fosse um cenário real, teria aqui deduções de impostos e outros agregados, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que está associada a uma conta de passivo, que é uma conta que começa com 2, contra uma conta de despesa que começa com 3. Eu vou gravar. E vou exibir. Ok, pessoal. Esse aqui é o lançamento que eu fiz. Vou passar a palavra agora para o Luiz. Ô Charlie, só mostrar aqui o meu último slide. Eu volto para você? Como que faz? Pode ser, eu acho que eu consigo te roubar aqui, só um pouquinho. Tenta aí. Beleza, pegou de volta, né? Então, põe aí no slide. Beleza. Pessoal, então na prática vocês vão ver tudo isso aí, tá? Como fazer um lançamento contábil, como fazer um pagamento, como gerar um pagamento automático na F110, como lançar no ativo, rodar depreciação e muito mais, tá bom? Dúvidas é só falar. Valeu. Maravilha. Então, agora a gente vai dar uma olhada na parte de controladoria, né? O José é o consultor de CO. Então, Zé, a palavra está contigo. Boa noite, gente. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá bem claro aí para vocês? Tá? Eu sou consultor do módulo de CO, sou contador formado,
com especialização MBA em finanças corporativas, gerência de projetos. Já tenho 22 anos de experiência em controladoria e 20 anos de experiência com SAP. Tá? Minha primeira implementação foi lá em 97, 98, e venho com o SAP até agora aí, trabalhando em alguns projetos no Brasil e fora do Brasil também, em grandes empresas. Tá? E vamos aqui mostrar hoje um pouco do que vocês vão ver no curso de CO. Tá? Vamos ver algumas características, algumas coisas, algum conhecimento, e vamos ver aquele lançamento que o Paulo fez de FI, vocês vão ver ele refletido lá em CO, como é que ele aparece lá, tá bom? Pode passar, Charlie. O módulo de controlling, né, ele é responsável por apurar os custos diretos e indiretos de fabricação, despesas administrativas, fazer a demonstração de resultado, apontando os produtos e processos empresariais que trazem lucro ou prejuízo à organização. Então, o módulo de controlling, ele não é origem de nada, ele é ponta, tá? Ele recebe das origens, tá, de todos os outros módulos com quem ele conversa, os lançamentos, e ali ele faz apura os resultados através da demonstração, tá, de resultado, que pode ser em PA, que é um Profitability Analysis, ou em centros de lucro, Profit Center Accounting. Tá? A contabilidade de custo tem característica de mostrar detalhe dos custos dos processos gerenciais de uma instituição. Ou seja, a gente demonstra o detalhe, vai até o produto, aonde ele foi vendido, quem vendeu, qual foi a região, a quanto foi, qual foi o seu custo de produção, sua margem de contribuição, até chegar no EBITDA. Tá? Do produto, você pode ter uma gama de relatórios, e isso vocês vão ver no curso, tá? Que te possibilitam analisar toda a empresa das mais diferentes formas, tá bom? A contabilidade, o controle, ele é chamado de contabilidade interna, porque ele não, diferentemente do FI, que apura balanço, que apresenta balanço para o público externo, para os acionistas, para a bolsa, se a empresa estiver em bolsa de valores, para os órgãos externos de controle, o CO não, o CO ele é interno. Tá? Ele apura os resultados por cento de custo, apura se o centro de custo ele teve aquela despesa maior ou menor do que foi planejado, do que foi orçado, as ordens internas, então ele é para o público interno, tá bom? Avaliar como é que está o seu departamento, como é que está o seu produto, como é que está sua equipe de vendas. Então, ele é detalhado para que a gente saiba como a empresa está em aquele determinado período, tá bom? Pode passar, Jornei. Tá. O módulo de controlling, tá? Ele trabalha com classes de custos, centro de custos, ordens internas, tá? E objetos de custo. Esses são os elementos que compõem o módulo de controlling. Tá? À sua esquerda, vocês vão ver aí em cinza, tá? Você tem lá as origens dos lançamentos, que pode vir por FI, por MM, por AM, por PP, por SD, por AA. Então, esses módulos, através do que o Paulo mostrou agora, fez um lançamento lá de amostragem para vocês, e isso entra em módulo de CO através da classe de custo, que é a despesa que ele colocou lá, a 312.04003. Em FI ela se chama conta contábil, em CO ela se chama classe de custo primária. Por que classe de custo primária? Porque ela foi criada num plano de contas em FI e veio para CO. Tá? E temos também em CO a classe de custo secundária, que é para os lançamentos que nós fazemos dentro do módulo de CO, que só servem para consumo interno do módulo.
tá? Isso não é enxergado em outros módulos, por isso que se chama classe de custo secundária. Tá? Em MM também é movimentação de materiais, tá? Que pode ser para um centro de custo, para uma ordem de produção, e aí por uma ordem interna, se você vai consumir isso, tá bom? O AM, o PP na parte de produção, através dos objetos de custo, tá? Que aí a gente vai ver no módulo no curso de CO, toda essa parte de produção, os ativos, quando eu compro um ativo, tá? E SD, a parte de vendas, que vai direto para resultado, tá? Pode passar, Jarley. Tá? Como eu disse, as classes de custo primárias, tá? Elas, em CO, elas são refletidas porque a origem do lançamento e a criação delas é lá no FI. Tá? Quando o FI ele cria uma conta contábil de despesa ou de receita, ele já pode colocar ali que automaticamente seja criada uma classe de custos primária em CO. Então, ela já eu já consigo ver essa criação dela dentro do módulo de CO. Isso é feito para impedir que se criem contas contábeis e não se atribuem classe de custo primária para ela. E aí a gente não consegue fechar. Tá? Pode passar, Jarley. Aqui é um conceito de produção, tá? Numa indústria, tudo que está entre almoxarifado e expedição está na produção, tá? Então, assim, eu compro do meu fornecedor entrega, ele entra no almoxarifado, aí faz um movimento de MM de entrada de mercadoria, tá? Isso é contabilizado, isso vai para estoque e fica lá. À medida que for utilizando dentro da produção, e aí nós montamos 5 linhas de produção de uma bicicleta, né? Que é a soldagem, a serra, o banho, que é a pré-pintura, a pintura eletrostática e a montagem geral da bicicleta. Tá? Então, cada parte desse é chamado de centro de trabalho, tá? E vocês vão ver isso em PP, tá? E é um centro de custo produtivo para a gente dentro de CO. Então, toda essa movimentação de materiais mais mão de obra, que a gente chama das atividades, né? O que compõe o custo de um produto? É a matéria-prima mais mão de obra, mais as atividades, que pode ser mão de obra, energia elétrica, água, manutenção de máquina, depreciação da máquina. Então, tudo isso são atividades. Então, matéria-prima mais as atividades compõem o preço de custo do produto que está sendo fabricado. Depois ele é entregue para a expedição e da expedição vai para o cliente. Tá? E aqui embaixo eu tenho a administração, que é o custo indireto de fabricação. Tá? Quando eu falo aqui em cima na soldagem, serra, banho, pintura e montagem, eu estou falando do custo direto da fabricação. Todo mundo que está aqui dentro está ligado diretamente à produção. Quem não está ligado diretamente à produção, mas trabalha na fábrica, como controle de qualidade, diretoria de marketing, pessoal de logística, tá? Então, esse pessoal é o indireto de fabricação. Tá? Pode passar, Jarley. Jarley. E depois, no final do mês, nós temos o fechamento de custo. Tá? O fechamento de custo ele tem uma sequência, tá? Para ser realizada. Ele não é... Opa! Ele não é só realizado pelo módulo de CO, ele começa com MM, depois ele vai em PP, sabe? Depois ele tem o SD, então ele tem a parte do CO, dos custos administrativos, depois passa para os produtivos, você tem decompor a tarifa real, determinar da nova tarifa real, execução das ordens de produção, que aí é com PP, e aí você entra no Material Ledger, que é você apurar o cálculo do custo real do produto. Tá? E aí é toda a sequência do Material Ledger, marca-se um novo preço, e aí esse material está com custo apurado. Tá?
Então, essa é toda uma sequência básica de fechamento. Varia de acordo com a empresa, tamanho, o porte da empresa, o segmento dela, você pode ter mais ou menos atividades, mas essa é uma sequência padrão de fechamento da área de custos. Tá? Faz, Arley. Tá? O que é o Material Ledger? Tá? A principal função do Material Ledger é gerenciar o custo real. Ele coleta as diferenças de preço em relação aos padrões resultantes de recebimento de mercadoria e faturas relacionadas a pedidos comprados e variações de produção. Por exemplo, no final do mês, essas variações de padrões são alocadas de volta ao custo do produto, tá? Da matéria-prima e dos produtos acabados. Da matéria-prima aos produtos acabados, tá? Em seus vários níveis de produção. O que quer dizer isso aí? Eu posso comprar uma mercadoria hoje a um preço e daqui a 15, 20 dias eu compro uma outra mercadoria, matéria-prima. Daqui a 15, 20 dias ela tem um aumento de preço. Isso acontece muito quando você tem matéria-prima importada. Nesses tempos de hoje que nós estamos tendo aí, que o dólar ele subiu muito, então o que acontece? Tem muita variação. Tá? Então, o que o Material Ledger vem? Ele vem para apurar essa variação, tá? No final do mês ele apura, ele capta todas essas variações através da entrada de mercadoria, através dos pedidos e gera para você um novo preço lá na frente, no final do mês, tá? Então, quando a gente processa o Material Ledger, ele faz todas essas apurações em todos os níveis. O que são todos os níveis? É onde o produto está e aonde ele passou. Ou seja, se ele é matéria-prima, ele entra para a primeira parte da produção, então eu faço um nível único, é onde ele está. E depois ele para onde ele foi passando, ele vai trazendo o custo e vai atualizando, que é o que a gente chama de multinível, tá? Então, assim, o cálculo do custo real, tá? Permite que as empresas tenham uma visão clara do desempenho do processo de produção em relação às metas. Tá? Isso impacta muito, principalmente quem tem matéria-prima importada, está muito impactado no seu cálculo de custo por conta do aumento do câmbio. Tá? O câmbio cresceu muito. E isso afeta bastante o custo do produto. Tá? E é por isso que a gente tem um aumento de preço, e isso é óbvio que isso é traduzido no preço final, né? Porque quando o Material Ledger ele roda, chega lá no final e faz uma pergunta, ele joga se a mercadoria está no estoque, ele vai apurar a diferença de preço e joga no estoque, atualiza o estoque. Se ele foi vendido, ele joga para CPV. Então, essa variação ele pode custar um CPV mais alto lá no final, diminuir a margem da empresa, diminuir os ganhos da empresa, e aí a empresa é obrigada a aumentar o preço. Tá? Pode passar, Jarley. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês agora. Não, beleza, eu preciso traz para mim para eu poder entrar lá no SAP para mostrar para eles. Tá contigo. Tá bom. Deixa eu só me acertar aqui.
como o Paulo falou, aqui no Custo Mais, tá? Eu crio aqui, ó, tudo começa aqui, ó, estrutura de empreendimento, tá? Aí eu defino aqui, na contabilidade financeira, ele define a empresa, a sociedade, faz a parte dele toda aqui, tá? Ele é o primeiro a fazer isso, tá? Lógico, antes tem um gerente do projeto que abre o projeto, tá? Depois entra o FI criando a empresa, a sociedade, fazendo a parte dele aqui, porque senão ninguém faz nada, tá? E depois o consultor de CO, ele vem aqui, tá? E ele vai criar a área de contabilidade de custo. O que é a área de contabilidade de custo? É a mãe do CO, tá? É onde eu crio todos os parâmetros para que eu enxergue que o CO funcione, que o controle funcione. Tá? Eu dou um nome e o nome ele tem que ser um nome que as pessoas consigam enxergar e saber que aquilo é uma área de contabilidade de custo BK. Então, assim, a CBK é área de contabilidade de custo BIKE, que é o nome da empresa. Tá? Aí, empresarial, o tipo de moeda, tá? Eu posso ter, isso acontece muito em multinacional, eu posso ter a moeda, uma moeda forte, que é a moeda do dólar, euro, o que for, tá? E eu posso, a moeda da empresa, a moeda da área de contabilidade de custo, eu posso ter uma moeda diferente, tá? Aqui. Eu já mandei o troço, era 30, José. Tá? Moeda aqui BRL, tá? Brasil. O plano de contas que o Paulo criou lá, eu já coloco aqui, e a variante do exercício. Então, o que eu já fiz aqui? Eu já comecei a dar uma cara para a minha área de contabilidade de custo. Tá? Depois que eu criei aqui, tá? Eu vou atribuir. Aí, como ele mostrou aqui, eu atribuo. Desculpa, estou na contabilidade financeira, agora que eu enxerguei controle. Atribuir empresa à área de contabilidade de custo. Tá? Tá vendo aqui? A empresa está atribuída. Eu posso ter uma área de contabilidade de custo e várias empresas atribuídas a elas, mas eu nunca tenho uma empresa e várias áreas de contabilidade de custo. A área de contabilidade de custo é uma só. Tá? Você não consegue ter 2, 3, 4 áreas de contabilidade de custo para a mesma empresa. Não existe isso. Tá? Depois, eu tenho que vir aqui, porque eu tenho que habilitar os meus submódulos. Estou passando para vocês verem rapidinho. Tá? Ativar componentes. Você vê que agora muda aqui a tela. Então, eu tenho que ativar minha área, meu centro de custo, tá? Com classificação contábil de tipo de atividade, porque eu sou uma produção, sou uma indústria. Tá? Se eu fosse um varejo e tudo, eu não necessitaria flegar aqui. Ordens internas, administração de compromisso, onde eu tenho o meu orçamento, tá? A demonstração de resultado, tá? Custeio ABC, se eu não tenho custeio ABC, e muito poucas empresas têm isso aqui no Brasil, você não ativa. Contabilidade de lucro, projeto, ordem de venda. Então, eu faço a minha ativando todos os meus componentes de CO aqui. Tá? Depois que eu faço isso, eu salvo. Então, a minha área de contabilidade de custo ela está criada. E aí eu tenho agora muito mais configurações para fazer. Os intervalos de numeração, as versões. Então, eu tenho todo esse componente aqui para poder contabilizar. O controle em geral, que é a estrutura, depois as classes de custo, centro de custo, ordem interna, o custeio, o ABC, se eu tiver, e a parte principal, que é o controle de custo do produto, que é o planejamento, contabilidade dos objetos de custo, cálculo de custo real, material ledger,
tá? E o sistema de informação. Tá? Então, são todas essas, e depois aqui embaixo a demonstração de resultado e contabilidade de lucro. Então, eu tenho que fazer toda essa sequência aqui de configuração para poder o CO funcionar direito e fazer as interligações com os outros módulos. Tá? Agora nós vamos ver aqui um relatório do que o Paulo fez lá. Tá? E como ele lançou em classe de custo e centro de custo, eu vou aqui pegar um relatório de centro de custo. Tá? 2020, 6, que é junho, a 6. A versão é sempre 0. Tá? Aí eu coloco aqui a classe de custo, 312.04.003. E, desculpe, centro de custo, 337.000. E aqui a classe de custo, 312.04.003. Tá? Aí eu venho e executo aqui. A 1 milhão que ele lançou está aqui. Ó. Eu consigo enxergar ele aqui. Tá? Aí eu venho aqui, se eu quiser mais detalhes, é só clicar em cima da classe de custo, partido individual real. Aí eu vou no lançamento aqui, do 1 milhão que ele fez. Aqui. Ó, cheguei lá no lançamento. A mesma tela que ele mostrou para vocês lá, eu estou mostrando aqui. Então, assim, como ele mesmo disse, nada é feito escondido dentro do SAP que o outro módulo não saiba, não enxergue, não veja. Tá? Então, tudo que é lançado. Por isso que o sistema é integrado. Se você faz um movimento de material, ele reflete em FI, ele reflete em CO. E se eu faço uma produção, que eu saio do almoxarifado e vai para dentro da produção, é outra movimentação de material. Aí a gente já começa a enxergar ele dentro das ordens de produção. Tá? Então, tudo é interligado. Tudo que se faz tem um motivo, tudo que se faz ele é correspondido dentro dos outros módulos, você consegue enxergar. Tá? Então, essa daí é a minha... Deixa eu ver se tem alguma pergunta. No curso, Eduardo, no curso você vai ver, que esse curso é o introdutório, você vai ver o Report Printer, Report Writer, tá? A gente vai falar sobre o PA. Agora, trabalhar, mexer, criar, porque aí é uma coisa muito, muito grande, é no curso propriamente de CO que a gente tem. Tá? Porque, como eu sempre falo, o CO ele possibilita você fechar o curso, dividir o curso em 3 partes. Você aprender a parte dados mestres, que é o CCA, né, centro de custo, ordem interna, para que serve, para que funciona e tal. Você tem o curso de PC, que é o planejamento da produção, que é um curso completo, e aí envolve PP também, tá? E você tem o curso de PA, tá? O curso de relatório, que é o curso de PA com o curso de PCA. Você pode viver tranquilamente fazendo os 3. Tá? Fazendo cada um dos 3. Vocês podem se especializar num, tá? Vou me especializar só em produção. Aí você vai ser um consultor especialista em custeio de produção, óbvio, entendendo os outros submódulos, mas você não em PA e em PCA. Você vai trabalhar e vai ter projeto para você, entendeu? De PA e PCA à vontade. Mas você vai conhecer os outros módulos também, você tem que conhecer os outros submódulos. Mas você pode se especializar num submódulo e trabalhar só com aquilo. É perfeitamente comum no mercado. Inclusive, né, Zé, é bom até relatar que é bom até comentar que cada módulo tem uma enormidade de submódulos, né? Tem CO, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para... E ainda tem coisas que, às vezes, a gente tem que implementar para não ferir outros países, né? O SGAP, o Material Ledger é uma coisa do Brasil.
O FI tem muita Sim. coisa, tem o FSCM lá no FI, fluxo de caixa, banco, tem a parte de reclamatória, então tem muita coisa também. Tesouraria, Tesouraria, viagem. risco, Uhum. né? Eu Sim, queria até sim. perguntar para vocês dois, fazer duas perguntas para vocês dois, porque a ideia agora é abrir o microfone para todo mundo, né? Mas eu queria perguntar para o Paulo, impostos, né? IVA, aqueles impostos que a gente vê por aí, a gente vê que muitas vezes o pessoal de MM, SD cria imposto, mas a gente vê que lá fora não é, o pessoal de MM, SD nem acessa isso, né? E é o cara de FI. Como é que tu enxerga isso na tua experiência, essa criação essa relação com os impostos, essa união com o pessoal de MM, SD, e por que acontece isso no Brasil, na tua opinião? Já lhe repete aí, cortou aqui quando você falou. Desculpe. Tá. A gente vê que a parte de IVAs, muitas vezes no Brasil, MM e SD acabam criando, mas lá fora o pessoal de FI é que assume tudo isso, né? Como é que tu enxerga isso, inclusive a parte de gestão de OBIC, VCOA, OB40, como é que tu enxerga essa criação e essa relação contábil de impostos? Lá fora é a FI que faz tudo isso, tu acha que é um conflito, é uma área de conflito? Como é que tu se entende com o MM e com o SD? Eu considero que sim, é uma área de conflito, né? Até na empresa aqui que eu trabalho na parte de IRF, a gente às vezes fica trocando figurinha, né? Às vezes cria o MM, às vezes eu crio aqui. Mas basicamente é sobre aquilo que você falou lá no início, né? É muito difícil implantar um SAP no Brasil. E aqui tem um grau né, com relação à legislação, de atender a legislação, que é enorme, né? Você vê assim, eu pelo menos vejo que existe muito profissional da área tributária que é inseguro, porque a legislação está mudando toda hora é fato novo. Então, Deixa eu dar um pitaco nisso aí. isso. O que acontece? Que lá fora o imposto ele é único, né? Exato. Na cabeça. Aqui não, aqui você tem o imposto quando você compra, e aí você, quando ele entra para a produção, você tem que tirar o imposto dali, jogar numa conta a crédito de imposto para você não produzir imposto. Né? Então você tem que limpar o imposto na matéria-prima que você está comprando para você entrar com o custo, o preço neto, e lá na frente você tem um imposto sobre a nota. Né? E aí entra, por isso que dá essa confusão, esse conflito, porque quando ele entra o imposto, quando você compra uma mercadoria, uma matéria-prima, que ela vem com um imposto e você tem que tirar, é MM. Aí ele é produzido e lá na frente tem que colocar o imposto sobre a venda, sobre a nota, já é SD. Exatamente. Então, assim, ainda tem o FI no meio do caminho. Então ficam assim, um imposto ele é manuseado por 3 módulos diferentes. Um na venda, um no MM na compra e o FI no meio. Por isso que dá Exatamente. essa barafunda toda de Brasil. impostos, né? O pessoal fica perdido. Quem vem de fora não consegue entender isso, porque lá o imposto é na cabeça. Acabou, é o único. E lá o FI é que faz essas coisas todas, né? Sim, porque Exato. é na contabilização. Se me permite um pitaco, se me permite um pitaco, via de regra, os projetos que eu pego, eu tento negociar de forma a trazer isso para dentro da FI. O imposto de renda retido na fonte já é normal. Oi? Quem fala, por favor? Júlio Teixeira. Júlio Teixeira. Júlio. Boa noite, Júlio. Pode falar. Boa noite, desculpe, meu caro. Boa noite, Júlio Teixeira. Via de regra, eu tento trazer isso para dentro do FI. Os impostos retidos na fonte normalmente já são feitos pelo FI, mas os demais, IVA, por exemplo, eu já tento trazer. Exceto aquilo, quando está dentro da price de SD, price de MM, aí não tem jeito, continua sendo dele. O que é necessário é ter uma integração muito forte com esses módulos, entendeu? Isso. Mas eu sempre procuro fazer isso dentro do FI, quando é possível, claro. Eu fiz essa pergunta porque se tu está fazendo projeto de rollout, né? Tu está fazendo um rollout, que é quando tu copia ou puxa um SAP lá de fora para o Brasil, por exemplo,
na cabeça do cara lá de fora, quando vai falar de IVA, o cara chama o cara de FI, né? Mas no Brasil a gente chama o cara de MMSD. Sim, Porque, exato. Né? como Entrou na falou cabeça. o Júlio agora, né? O FI cuida dos impostos de retenção, dos impostos de balanço, que é PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, ISS, ISS? Uhum. ISS. O SD cuida dos impostos sobre a venda e o MM cuida dos impostos sobre a compra. É uma confusão. Outra coisa que eu queria perguntar, aproveitando o Zé, uma pergunta para o Zé agora, eu vejo que muita empresa roda o standard todo mês, né, no Brasil, mas isso lá fora, às vezes o standard é rodado uma vez por ano. Como é que tu enxerga isso, Zé? Por que a gente tem essa cultura em algumas empresas de estar refazendo o standard mensal, por exemplo? Primeiro que, como você mesmo falou, é cultural. Tá? A gente foi acostumado a apurar o custo mensalmente, tá? Porque nós tínhamos uma variação muito grande de produção. Né? Nós tínhamos inflação alta, nós tínhamos a Lei 8.200, para quem é mais antigo lembra dela, você tinha que rodar ela, o cálculo de custo da depreciação, que impactava na máquina, então você tinha que, no custo da máquina, da hora máquina trabalhada, aí você tinha que tirar esse impacto lá, entendeu? Da Lei 8.200. Então, quando entrou o SAP com o Material Ledger, as empresas já estavam acostumadas com isso, e mesmo assim a gente ainda tinha um pouco de inflação. Então, o que foi que aconteceu? Eles continuaram apurando mensalmente. E um fato que eu falei agora é assim, como aconteceu as primeiras implementações com empresas que eram multinacionais, então você tinha muita matéria-prima importada. E o dólar volátil do jeito que ele então impacta no custo da produção. Por isso que é feito mês a mês. E o resto veio do cultural mesmo. Entendeu? Perfeito. Eu queria Na Europa, que isso acontece porque você compra uma mercadoria a 10 um ano inteiro. Não muda muito. Eu queria aproveitar os dois e pegar o gancho com a Kate, que vai falar um pouquinho de RH. A gente tem visto muito projeto, particularmente de HANA, mas eu acho que no ECC existia isso. Eu acho que o Zé deve lembrar que lá atrás as academias de FI e CO eram juntas, depois se separaram, e eu acho que inclusive criou o conceito de ter um consultor de FI e outro de CO. Contudo, para a HANA, a gente tem visto muita consultoria pedir consultor FI e CO. Vocês acham que é possível esse consultor atender os dois módulos? É saudável? Como é que vocês enxergam? Começar pelo Paulo. O que ele acha desse entendimento de FI e CO juntos no mesmo personagem? Depois o Zé. E aí a Kate pode pegar para nos falar um pouquinho sobre entrada já em HR, porque se envolve muito essa questão de RH. Paulo, como é que você enxerga isso? De ter um cara que é FI e CO ao mesmo tempo? Olha, eu dou meus pitacos lá no CO, viu? Eu, particularmente, não acho muito saudável, não. Mas eu vejo que é uma tendência, né? Até porque, como você citou aí no exterior, né, que tudo sobra meio para o FI, e eu vejo que lá fora sobra bastante, né? O cara lá fora tende a ser FI e CO, né? Então, eu vejo que é uma tendência e estou cada vez mais tentando me aprofundar no CO justamente por isso. O que tu É acha, uma Zé? tendência que acho que não dá para lutar contra, não. Como é que tu enxerga, Zé? Eu não vou nem tocar o fato de juntar FI com CO só para dar mais lucratividade para as consultorias. Ponto. Não vou tocar neste ponto. Vamos ser ingênuos. Hã? Vamos ser ingênuos. Fato, né? Não, olha só, não vou tocar nisso. Tá? Eu vou focar no seguinte. Quando eu fiz o meu primeiro curso de SAP, lá em 1990 começo de 97, tá? Nem era academia, era localização Brasil. Você tinha localização Brasil de MM, FI, SD, CO e tal. Logo depois de 97, veio as primeiras academias, e eram FI e CO junto. Tá? Por que isso? Porque lá na Europa não se tinha a quantidade de atividades de FI e de CO, principalmente com relação a impostos, como se tem no Brasil. Então,
não se via necessidade de ter 2 consultores para fazer uma coisa, porque o CO ele era só de relatórios. Eles entendiam assim, o módulo de CO ele junta tudo, as informações, gera-se relatórios e entrega isso internamente para a coisa. Então, não havia uma necessidade. Tá? Quando eu fiz a academia, eu fiz a academia de FI e CO. E quando eu dei a academia na SAP e na GPLux, era academia de FI e CO. Só que o FI tinha um consultor de FI que falava primeiro e eu entrava depois da metade do curso para o final, dando a parte de controle. Mas, assim, não existe, na minha opinião, a menor possibilidade de FI e CO ser a mesma pessoa. Tá? Tiveram aquela ideia de generalista, não, precisamos contratar um consultor generalista, que ele consegue fazer FI, CO, entenda de MM, entenda de ABAP, entenda de ACD. Esse super-homem, ele não rendeu muito. Não foi Consultor universal. É o consultor universal, né? Isso. Não, Aí depois passaram a contratar um consultor específico. É o Tá? Wagner aqui. Então, assim, Deixa eu dar só fala, Wagner. um pitáculo aí. E, na verdade, é que a maioria das consultorias não conseguem enxergar isso de uma forma boa, né? Porque eles acham que vão ganhar contratando só um consultor, né? Aí pagam para esse consultor para fazer 3, 4 módulos, porque agora está assim. Não tem que saber só de PP, tem que saber PP, PM, QM, DMS, blá, blá, blá. Não é só referente a FI ou CO. Eles nem entendem o volume das coisas que devem ser feitas, porque primeiro você teria que estudar o volume do que vai se fazer, né? Às vezes é uma empresa pequena, talvez até com porte. Mas aí depois, o que eles acham que é uma vantagem que eles vão ter com o dinheiro, eles gastam imensamente pagando nós, que somos especialistas, para ir lá e corrigir tudo que aquele malandro que acha que pode fazer tudo e que não fez nada bem, e aí você tem que ir lá ficar consertando. Então, esse custo-benefício no final, para as consultorias, eles não conseguem enxergar isso, fica alto e eles não percebem isso. Fica pagando depois suporte, pagando uma série de coisas de sustentação por conta de que não foi realmente bem feito. Eu acho assim, porque até para as áreas aí, até para o pessoal que está nos acompanhando aí, é importante se conhecer de processos de negócio. E são processos diferentes, às vezes, que você acha que sabe fazê-lo, mas tem peculiaridades que são de detrimento ao processo de negócio que o cara tem que conhecer muito. Eu vejo aí, assim, uma dica que eu estou dando para todos que estão escutando aí. Você vê o menino fazer uma academia de FI, aí com 23 anos, 24 anos, pega um simulado lá, pega uma certificação de FI, já faz um projetinho e já coloca como sênior. Aí ele vai conversar com o contador de uma Volkswagen lá, que tem 50 anos de empresa, não sabe fazer um razonete direito. Mas ele é certificado, fala inglês fluentemente, mas não conhece nada de processo de negócio. Então, esse é um mundo que para todos que estão estudando aí, ele é muito... As pessoas acham que podem ser sênior muito rápido, pode se vender muito rápido, mas ao mesmo tempo que se vende muito rápido, se queima muito rápido no mercado. Então, tem que tomar muito atento a isso, porque isso é o que mais, essa prostituição, desculpe a expressão, mas essa prostituição dentro desse mundo SAP, ela é muito perigosa. Perfeito. Inclusive, eu acho que a Kate pode nos ajudar um pouquinho mais, porque a Kate tem essa visão desse mercado, de algumas questões de mercado, né, que ela pode nos dar algumas dicas aí, por isso que eu criei essa ponte aí. Kate, o que tu tá achando disso aqui? Como é que tu enxerga? Lá no módulo tu vai mostrar muita coisa relativa justamente a isso, né, Kate? Sim, eu acho que, na verdade, o multifuncional, ele, na verdade, não foca em nenhum módulo, então ele não faz nada direito, né? Eu costumo dizer que o consultor, ele tem que ter uma competência e um módulo por trás dele, certo? É claro que o FI vai conhecer um pouco de CO e assim consecutivamente, a gente pode conhecer um pouco de MM quanto de SD, como no caso do Jarley, mas quem faz muitas coisas ao mesmo tempo não faz nada direito. Eu tenho muito esse conceito. Mas, falando um pouquinho aí do mentoria do network de SAP, né? Falando aí do nosso grupo de instrutores aí, né? Super
bem graduados, estudados e com um core de experiência bastante grande, eu venho trazer em agregamento, né, ao curso, tá? Uma visão um pouquinho diferente quanto à instrução, né? Porque não basta você ter o conhecimento SAP, né? Mas sim você ter uma instrução para ter o sucesso de SAP. Então, quando a gente fala de participação por indústria global, eu preciso entender quanto disso eu tenho possibilidade de entrar? Qual é o percentual que hoje eu atuo em produção e distribuição com SAP, em serviços, em varejo e transporte, comunicação, energia, né? Que é no caso de utilities e serviços sanitários. Então, assim, hoje o mercado SAP está em todos os ramos de atuação e predomina todo esse mercado, né? Então a gente trabalha com a frente de especialização, que é onde passa aí, né, a gestão integrada SAP, que você passa por todos os módulos, numa visão integrada, numa visão holística do SAP, que é super importante. Normalmente a gente sempre sabe como começa um processo, mas nunca sabe quando termina. Ou a gente só sabe um pedaço do processo, que é aquele que a gente executa, né? Saber aquilo que tem de premissa, que gera impacto para você, ou que gera impacto no processo posterior, faz uma grande mudança para nós, que aí mostra maturidade e gestão de mudança organizacional, que nós também somos democráticos com a empresa em processos, em políticas e respeitamos o core dela, né? Então, a gente trabalhou muito nessa questão efetiva mesmo de se especializar dentro do SAP, com a definição do ramo em que você quer atuar, isso através de uma identificação de personalidade sua, sabe? Sendo para a área de implementações, suporte, sustentação, consultoria com outras pessoas. O mercado SAP, ela tem inúmeras nomenclaturas de prestação de serviços. Então, eu vou trabalhar com suporte, eu tenho um perfil mais de sustentação, não, eu vou apoiar o Hypercare, que é uma operação assistida, não, eu só quero fazer a implementação, seja de um módulo, seja uma migração de dados, né? Então, a gente consegue aí trazer essa definição para você ter seu auto-reconhecimento dentro da área de SAP. E falamos um pouquinho também sobre os programas trainee, as oportunidades e networking, né? Onde que é o caminho para começar, quais são as empresas, né? E assim, como que elas se transformam em oportunidades para o mundo todo, né? Hoje quem trabalha com SAP tem oportunidade no mundo todo. Uma vez que você tem uma segunda língua, né? E às vezes não só tão somente uma segunda língua, mas por programas trainees como consultorias grandes, né? Accenture, por exemplo, a Research já tem esses planos e são bem sólidos no mercado. É importante dizer que no momento que nós estamos, né, por mais que temos a crise de pandemia acontecendo, né, a gente ocorre ainda com 51% das vagas de emprego que estão ocorrendo na área de SAP. Então, se a gente era demandado 100%, a gente mantém mais do que a metade ainda com o mercado abastecido. Isso muito porque, independente de qualquer coisa, eu ainda tenho, como o Jarley disse, como o Zé disse, como o próprio Paulo disse, a gente tem as instruções normativas. E por mais que as obrigações e normativas tenham sido postergadas, são projetos que não podem parar. Né, a solvência, né, da empresa, mostrar que a empresa ela não tem nenhum índice na CND e que ela pode continuar prestando e vendendo o serviço de uma forma assertiva, tá? Eu coloquei aqui também um artigo da SAP, onde mostra algumas Indoor Solutions específicas, que é o que vocês vão conseguir ver um pouquinho mais da parte de retail, né, da parte de serviços, que é, né, da parte de health, porque a gente também tem uma vertical e uma Indoor Solution específica da SAP para cada ramo de atuação, mas que não necessariamente uma empresa da área de saúde faça a utilização de uma health. Ela pode utilizar qualquer outra SAP customizado para a necessidade dela. Além disso, quando a gente fala de instrução para o sucesso SAP, a gente também orienta o quê? A pessoa saber precificar o serviço dela, né? Hoje é muito importante entender que a grande demanda, né, do mercado SAP, ela também envolve muito na valorização daquilo que você tem como conhecimento, como processo, como premissa, e também considerando que você paga, né, esse investimento de conhecimento para si. Então, aí diante da Michael Page, a Robert Half e a Glassdoor, que eu conheço bastante, gosto muito dessas pesquisas, tá? São salários publicados reais, então a gente tem em média que um consultor sênior ganha em torno de R$17 mil,
numa curva de aprendizado e senioridade que gira em torno de 5 anos, tá? A gente tem um estagiário que trabalha na esfera de SAP com uma margem de R$ 1.762 por mês até R$ 2.000, né? E também um desenvolvedor que ganha de 6.730 até R$ 9.000. E quando a gente ainda fala na esfera SAP, eu estou falando de um consultor sênior mensal. Eu tenho em torno no valor de R$ 16.000 até R$ 21.000, né? Então, assim, um gerente que ganha de 13 a 31 mil reais por mês, um analista de suporte que fica lá no service desk da sua empresa, ele ganha entre 5.622 a 7 mil reais, né? E os tipos de contratação que a gente tem, né? Hoje, se a gente passa a ser um prestador como profissional SAP, a gente tem que ter uma aderência em entender os cálculos voltados para uma PJ limitada, para uma simples nacional, o que é teoricamente, como eu posso me classificar dentro de um CLT cotas ou CLT full, qual o cálculo que eu gero para isso, e os tipos de contratação de RPA. Né? Então, a gente fala um pouquinho desse nível de contratação, falamos também de sistema cooperado, de sociedade, para que vocês vão para o mercado não só com a bagagem e o conhecimento SAP, mas conhecendo aquilo que vocês vão enfrentar, de acordo aí com os nossos erros, né? Vocês não cometerem os nossos erros e trazendo melhorias para o mercado da SAP de forma contínua. E aí a gente falando novamente, né? Além de toda a instrução que vocês têm da parte toda do SAP, né? Integrado com todos esses módulos e 80 horas aí de carga horária, a gente manteve, né? Realmente os valores do curso dentro do primeiro webinar. Todo o curso eu acabo sorteando pessoas para poder fazer mentoring comigo, fazer adequação, transição de carreira e até mesmo uma orientação, mesmo porque a gente também tem outros trabalhos voltados para isso, né? Como outplacement, entender o seu currículo, teste de personalidade, como se persuadir com os perfis de RH, porque hoje eles são toda a parte receptiva nossa, né? Nós somos os ativos, eles são receptivos. Então, como ser receptivo, assertivo e entender aquilo que eu posso proporcionar de melhor para o mercado ter uma visibilidade positiva sobre o meu perfil, sobre o meu conhecimento e aquilo que eu posso agregar e aonde, seja numa sustentação, seja numa implementação, seja num suporte e em qual modelo de contratação, seja num PJ, num CLT, né? Eu estou concorrente, eu estou aderente ao mercado, eu estou adequo ao mercado SAP, que essa é uma postura que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Não é porque é nosso e porque a gente levanta isso com muito carinho, mas é além, né? Na verdade, é a nossa lição aprendida passada para vocês, para que vocês tenham sucesso e que vocês sigam a carreira, que vocês realmente tenham, de fato, aí como traçar menos problemas, né, menos empecilhos do que a gente, porque lá atrás, né, e aí os meninos podem me ajudar, nossa, muitos anos atrás a gente não sabia muitas coisas que faziam no SAP, a gente abria chamado para tudo na SAP, e às vezes nem a SAP sabia como resolver, né, então tinha muita coisa que a gente descobria na hora de fazer. Hoje em dia a gente passa para um mercado SAP muito mais atual, muito mais, sabe, cheio de releases, atualizações, fóruns de dúvida. Então, hoje, é a esfera do SAP, vou dizer friendly, né? Mais tranquila, mais amigável, né? Lá atrás era robusto, era muito mais engessado, né? Então, a gente proporciona todo esse circuito, né? Toda essa visão de gestão integrada entre os módulos, que é importante, por mais que você entenda, não, mas eu sou de FI, eu sou de CO, ok, mas onde começa o seu processo? Onde termina? Mas, putz, eu sou fiscal, tudo bem, então tudo que vai entrar em SD e MM vai impactar você lá no final, no fiscal. Então, o que eu posso trabalhar no processo? O que eu posso fazer de adequação sistêmica? O que está integrado para chegar até o fiscal? Né? Então, tudo isso faz parte de um composto que faz interessante com que você entenda, e não só que você entenda, mas que você faça uma imersão dentro de todo esse contexto que é o nosso mercado SAP, com a diferenciação de toda a parte de de outsourcing, né, de outplacement, body shop, hunting, como que a gente nomenclatura e diferencia essas pessoas.